you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Prime, go change your life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Prime, go change your life. We all as one to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. Change your life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love Pride, we'll change your life. We all as one to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. We love Pride, will change your life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love Pride, will change your life. We all as one to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, we love Pride. Olá, bom dia a todos. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês poderiam interagir aí no chat, se vocês estão me ouvindo bem. Márcio Maceió, ok. Obrigada, gente. Um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente começou na semana retrasada, fazendo essas lives às quarta-feiras, às 11 da manhã. Então, eu peço para que vocês promovam aí nos grupos de vocês. É muito interessante, porque às vezes algumas pessoas não conseguiam assistir na parte da noite. Então, a gente vai começar esses nossos encontros em outros horários. Para quem não me conhece, meu nome é Cristal Freitas. Eu sou uma distribuidora da Prife, assim como alguns de vocês. Falo daqui de São Paulo, sou terapeuta naturopata, doutorando em naturopatia clínica, trabalho já na área da medicina natural há alguns anos e venho também me especializando na parte biofísica, ou seja, na parte energética voltada para a área da saúde. O nosso equipamento, para quem não conhece, é uma associação da, da medicina tradicional chinesa com tecnologias de ponta.
tá? Biofísicas, que eu vou apresentar aqui para vocês nos próximos slides. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo meu compartilhamento de tela, por favor? Que às vezes fica preto. Tá aparecendo para vocês o compartilhamento? Vocês poderiam falar para mim aqui no chat? Para mim tá parecendo. Apareceu? Tá. Então tá ótimo. Então vamos iniciar, gente. Obrigada, Thalita. Então vamos lá. Nós somos da Praif. A Praif é uma empresa que veio diretamente da Malásia. Estamos há alguns meses operando aqui no Brasil. A nossa empresa é uma empresa nova, ela possui apenas 4 anos no mercado e já está presente em mais de 80 países, tá? Então, falando um pouco sobre saúde, panorama atual da saúde global. As pessoas estão com baixa qualidade de vida, com crescente incidência de dor crônica, ambiente e alimentação inadequado, estresse como um dos fatores principais que vem comprometendo tanto a saúde física e emocional, causando aí um adoecimento geral. Infelizmente, estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde, quando a gente pega uma pessoa saudável, é algo raro, tá? A maioria das pessoas estão com comprometimento na saúde, com o corpo completamente inflamado, por vários motivos, tá? Eu falo que é um conjunto de coisas que de pouquinho em pouquinho vai enchendo o copo. E aí vai sobrecarregando o nosso corpo. Então, a nossa alimentação completamente inadequada, as pessoas fugiram do natural, então, assim, muitas famílias vivem à base de ultraprocessados, os alimentos, em sua maioria, são transgênicos, a crescente do uso dos agrotóxicos, as pessoas não têm essa informação de como remover ou procurar alimentos que são livres de pesticidas e agrotóxicos. A questão do estresse diário, então, quando a gente pega a população que mora nas grandes metrópoles, eu falo aqui mesmo, morando em São Paulo, o estresse diário de trabalho, trânsito, os meios de transporte, tudo isso, de pouco em pouco, vai comprometendo a saúde das pessoas, surgindo daí inflamações, processos inflamatórios, dores, doenças crônicas. Então, essa crescente de pessoas doentes, fragilizadas, o emocional complicado, a gente conseguiu trazer para o Brasil uma solução de manutenção da saúde dentro da casa de vocês, uma solução de potencializar os tratamentos de vocês, terapeutas, médicos, fisioterapeutas, por meio de um dispositivo eletrônico de saúde e bem-estar, que com o uso diário, frequente, a gente consegue amenizar todos esses impactos nocivos na nossa saúde. Então, conforme aumenta as doenças, maior vai ser as nossas despesas médicas. É muito comum, principalmente aqui no Brasil, a gente pega pessoas que trabalharam a vida inteira, e aí quando chega na hora de se aposentar, e tem um tempinho para investigar um pouco a saúde, vai fazer uma bateria de exames, um check-up, descobre que está realmente com o corpo comprometido e ali abre a caixinha de Pandora, né? Eu falo. E a pessoa ela passa, ao invés de descansar, curtir, aproveitar, a gastar a sua aposentadoria e seu tempo
com medicações, com médicos, exames, enfim. É muito triste e acabou se tornando algo muito comum, muito normal. A gente pega hoje uma pessoa entrando na faixa dos 50 anos, é difícil você não ver alguém que não tem pressão alta, que não tem diabetes e cada vez mais gastando com medicações, né? Com medicações que muitas vezes elas vão remediar, o próprio nome já diz, remédios remediam. Eles não vão em princípio de causa, né? A gente vai ali amenizar os sintomas. Então a gente fala aqui de um equipamento de saúde e bem-estar que além de promover toda a questão de alívio de dores, né? E mal-estar, eu vou mostrar aqui para vocês, não é um equipamento médico, mas tem algo muito grande por trás, que é a questão da gente falar em prevenção. Então, uma pessoa que começa a ter acesso a uma tecnologia energética tão potente quanto o Prife, a chance é imensa de lá no futuro ela não precisar gastar com remédio. Né? E aos que já têm algum problema de saúde, a gente ajudar o corpo a trabalhar na remissão desse quadro, na remissão desse desconforto, tá? Então é muito interessante isso. A gente investe em um equipamento hoje, um valor que é ilusório, pelos benefícios que ele traz para a nossa saúde, o que você vai economizar muito daqui a alguns anos com o investimento em remédios, né, que não vai precisar ser realizado. Então, a palavra Prime, ela nasce da fusão de duas ideias poderosas, Prime, que seria principal, auge, ápice, e Life, que traduzindo para o português significa vida. Então, esse nome carrega em si um propósito de oferecer a mais alta qualidade de vida que os nossos membros e clientes podem conquistar ao utilizar e compartilhar a nossa linha de produtos e bem-estar. A gente acredita que cada pessoa merece viver com vitalidade, equilíbrio e plenitude. Não adianta a gente viver muito e viver mal. Então, a gente pensa em longevidade com qualidade. Você é idoso, tendo todas as suas funções, fazendo tudo sozinho, sem dor e sem desconforto, né? Por isso, desenvolvemos soluções inovadoras que unem tecnologia, saúde e bem-estar, abrindo caminho para oportunidades reais de transformações de vida. Então, a gente é mais do que uma marca, é um movimento global, um movimento que conecta pessoas ao seu melhor potencial, promovendo aí saúde, prosperidade e qualidade de vida em cada detalhe. Então, mais à frente eu vou mostrar alguns slides falando sobre frequência, que é o futuro da humanidade. Então, se sintam privilegiados de estarem tendo acesso a essa tecnologia e aos produtos da Prife, que a humanidade está passando por essa grande mudança de paradigma, uma mudança onde a saúde, muitas coisas vão ser resolvidas por meio das frequências. E vocês aqui estão tendo esse grande privilégio de conhecer um dispositivo que realmente vai mudar a saúde de vocês, das suas famílias e dos seus pacientes. Então, quem somos? A Prife, como eu falei lá no início, é uma empresa direta da Malásia, tá? Somos líder global de tecnologia e bem-estar e já estamos presentes em mais de 80 países. E somos detentoras de uma tecnologia única que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. A missão da empresa é inspirar a comunidade global a alcançar saúde, beleza e prosperidade. Como visão, a Prife, ela quer consolidar o iTeracare, que é um dos nossos principais produtos, como um produto essencial para as famílias em todo o mundo e, ao mesmo tempo, posicionar-se entre as 10 maiores empresas de marketing de rede no planeta. Então, a nossa meta é que em cada lar vocês possuam um iTeracare, né? Igual há uns anos atrás as mulheres lavavam roupas no rio. Depois, quando surgiu a máquina de lavar, hoje você não vê nenhuma família que não tenha uma máquina de lavar, porque é essencial. Vocês se imaginam viver sem ter uma máquina, um tanquinho, uma secadora? Então, a meta da Price é que o Itarecare ele seja um produto essencial e que todo mundo tenha essa consciência de que precisa ter um dispositivo para a manutenção da sua saúde. Então, aqui, a nossa sede principal na Malásia,
Lembrando que mais de 60 afiliados aqui do Brasil vão estar aí no final do mês conhecendo a nossa sede. Vai ter uma viagem para Malásia, serão 9 dias, aonde vão conhecer toda a estrutura, festas, premiações, outros produtos que nós temos lá na Ásia. E aqui é o nosso conselho administrativo, tá? A gente teve o prazer de conhecer o Dr. Jim, ele esteve aqui no Brasil há cerca de um mês. Então, aqui são as pessoas que são responsáveis pela Prife, são pessoas que têm grande experiência, muitos anos na parte de marketing de relacionamento, que é como a gente atua. Então, isso também é muito importante a gente mostrar para vocês, né? As pessoas que estão por trás, que estão tendo sempre em contato com a gente, eles fazem, às vezes, participações nas nossas lives aqui no Brasil, e futuramente vocês também vão ter oportunidade de conhecê-los. Aqui são alguns prêmios e reconhecimentos que nós possuímos a nível global, tá? Isso é muito bacana, uma empresa tão nova quanto a Prife já ter diversos tipos de reconhecimentos, tanto na Ásia quanto pelo resto do mundo, tá? É muito legal, eu gosto de falar aqui desse prêmio de 2023, que nós ganhamos por Movimento de Missão Global pela Paz. Depois ganhamos novamente como um dos melhores no cuidado com a saúde e voltado também para a questão de tecnologia. Então, isso aqui é muito importante para vocês mostrarem também para os clientes de vocês. E aqui eu gosto de ler esse slide, porque isso é muito importante vocês gravarem, tá? A questão da isenção de responsabilidade. Então, o nosso dispositivo, ele é certificado como um eletrodoméstico, que foi verificado como seguro para o uso, pois não emite radiação prejudicial e possui rótulos que permitem a distribuição internacional. Então, a Iteracare não é um dispositivo médico, a Prife não fornece aconselhamento médico e ele não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Seu uso não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de profissional de saúde qualificado. Sempre consulte seu médico ou outro profissional de saúde caso tenha alguma dúvida sobre condição médica ou para obter orientação específica para o uso ideal do nosso dispositivo. Então, aqui o que que a gente traz, né? É um eletrodoméstico voltado para a prática de saúde e bem-estar, onde a gente trata com frequência, a gente aumenta a voltagem celular das nossas células, que eu vou mostrar a seguir para vocês, com isso ativando o poder de autocura do nosso corpo, tá? Então, o nosso dispositivo, ele não é algo médico, mas ele pode sim, por ser voltado para a parte de saúde e bem-estar, ser uma terapia complementar, como tantas outras que possuímos aí no mercado. Como eu falei lá atrás, o futuro da medicina será à base de frequências. Uma frase de Albert Einstein. Eu que estudo a parte biofísica há alguns anos, né? Trabalho também com outras tecnologias. É muito interessante a gente ver o quanto as frequências elas são assertivas em várias situações, tá? Então, aqui vocês estão tendo acesso a um dispositivo para usar na casa de vocês, uso diário, para melhora da saúde, mas a gente já tem algumas outras tecnologias falando em frequências que muitas vezes na medicina convencional a gente não consegue atingir, às vezes, determinado patógeno, determinada situação, e só com frequências. Como eu falei, a gente está passando por uma mudança de paradigma aonde esse assunto ele está sendo cada vez mais comum e as pessoas estão procurando entender sobre isso. Por quê? Nós somos seres bioelétricos, tá? Nós somos seres que conseguem responder a estímulos frequenciais, tanto positivos quanto negativos. E isso é maravilhoso quando você começa a entender que o mundo, a nossa saúde, não se dá só apenas a nível de partícula, como, por exemplo, uma medicação, como, por exemplo, qualquer outro remédio ou suplementação, mesmo sendo natural, que
partícula, ela é importante, mas a gente também precisa cuidar a nível de onda, a nível energético, porque o nosso corpo, ele tem esse potencial de corresponder a essas energias, que aqui o nosso dispositivo é algo positivo. É algo que realmente vai melhorar a sua saúde. Mas a gente também tem, por outro lado, frequências que são negativas, como, por exemplo, o Wi-Fi, o celular, o computador, o semáforo, enfim, tudo que é elétrico acaba sendo nocivo para a nossa saúde. Então, a gente está aqui vindo com um tratamento alternativo por quê? Por meio dessa potência energética que o nosso corpo possui a corresponder a frequências. Então, como eu falei lá no início, o nosso dispositivo ele age por meio dos pontos da medicina tradicional chinesa. Foi uma junção dessa visão ancestral oriental com essas tecnologias ocidentais, tá? E na medicina tradicional chinesa, é uma visão um pouco diferente da saúde que a gente costuma ver nos médicos aqui do Ocidente. Na medicina chinesa, é considerado que nós possuímos 12 mais dois meridianos principais no nosso corpo. O que são esses meridianos? São vias expressas, como se fossem rodovias, vamos imaginar assim. Então, dentro dessas rodovias flui o trânsito, que seria o quê? A nossa energia vital, chamada de Qi pela medicina tradicional chinesa. Quando esse trânsito energético ele é bloqueado, surge a inflamação, os problemas de saúde e a dor. Então, como está aqui no slide, o bloqueio da circulação de energia é uma das principais causas de dores e doenças. Então, voltando à medicina tradicional chinesa, os nossos meridianos são como se fossem rodovias. Quando ocorre um acidente, o que que gera ali? Trânsito. Conforme ocorre o trânsito, o que que a gente precisa fazer de primeiro momento? Você não vai pegar um mecânico para arrumar o carro que está ali para depois o trânsito fluir. A gente vai fazer o quê? Vai tirar aquele carro da via para que volte a fluir o trânsito de carros. Na medicina tradicional chinesa, é a mesma coisa. A gente vai focar nesse bloqueio e realizar ali o desbloqueio energético. Tudo isso é energético. A partir do momento que você promove ali aquele desbloqueio, a energia vital volta a fluir. Por isso que somos tão assertivos no trato da dor. Não é porque a gente tratou órgão, não é porque a gente tratou algum patógeno, não. A gente só apenas promoveu o desbloqueio energético daquela energia que ficou estagnada. Por que essa energia ficou estagnada? Por diversos motivos. Questão emocional, questão de estresse, como eu falei lá atrás, alimentação. Aqui eu acrescento também a falta de atividade física, água inadequada. A água é uma das principais coisas no nosso corpo, que é o principal nutriente que eu falo no nosso corpo. E aqui eu acrescento a vocês, o nosso equipamento ele vai agir dentro da nossa água intracelular, pois 70% do nosso corpo é água. Vou mostrar para vocês a seguir. Então, a junção de várias coisas inadequadas para a saúde humana geram esse bloqueio energético e a gente vai fazer o que com o dispositivo? O desbloqueio para o trânsito voltar a fluir. Então, o nosso dispositivo ele possui três tecnologias principais e a cerejinha do bolo é o terahertz. O que traz esse grande diferencial da gente em outros dispositivos do mercado, em outros equipamentos do mercado, é o terahertz. O terahertz é uma onda que ela foi descoberta nos Estados Unidos na década de 80, que já é muito utilizado na parte de comunicação, na área biomédica, na questão de exames, tá? E o que seria essa frequência?
é um tipo de onda não ionizante, ou seja, ela não tem energia suficiente para remover os elétrons de átomos ou moléculas, sendo inofensivo para os nossos tecidos. Por isso, ela é segura para o corpo humano. Então, o terahertz é uma frequência de tamanho curto, mas de altíssima velocidade, que ela está entre as ondas do micro-ondas e o infravermelho. Então, o que a frequência terahertz ela vai fazer na nossa célula? E aqui no dispositivo, ela é associada à energia quântica. Elas duas vão ajudar a voltagem celular ser otimizada. Então, nessa primeira imagem aqui, vocês conseguem observar uma célula normal. Uma célula normal, ela tem uma vibração externa, tá? Externa. A vibração interna da célula é diferente. Aqui a gente vai olhar a parte externa. Entre 70 e 100 microvolts. Então, aqui você pega uma célula normal. Aqui você pega a célula de uma criança, por exemplo, que ela é mais saudável que um adulto. Por quê? O adulto ele vai passando por um processo de enfraquecimento celular por meio de estresse, alimentação, tudo isso que eu falei para vocês anteriormente. Então, essa célula, ela vai passando por esse processo de estresse da radiação e ela vai enfraquecendo. E aí ela vai perdendo vibração. Então, ela vibrava entre 70 e 100 microvolts, ela passa a vibrar entre 50 e 60 microvolts. E aí começa as inflamações, sejam elas quais forem. Conforme não cuida, conforme não faz nada para estimular esse corpo voltar a um estado normal, essa célula, ela que estava normal, ficou fraca, agora ela é ruim. E ela vibra ali entre 20 e 100 microvolts. Então, ela entra no estágio de anormalidade. Então, aqui provavelmente o corpo está ácido, com predisposição a outras doenças. Aí você chega aqui num estágio de anormalidade, onde a pessoa ela começa a ter mais predisposição para doenças degenerativas, para o câncer, por exemplo. Quando chega nesse estágio de anormalidade, a gente precisa voltar a ter a voltagem celular de uma célula normal. Quando essa célula ela é submetida à frequência terahertz e à energia quântica, o que a gente consegue? Fazer com que ela vibre novamente entre 70 e 100 microvolts. Então, a gente consegue ter uma célula otimizada que volta a ser saudável, vibrando como ela tinha que vibrar. Então, é isso que o terahertz faz no nosso corpo. Ele carrega as nossas células com a informação de uma célula saudável e o nosso corpo, por ser um corpo bioelétrico, ele corresponde a essa frequência e ele aceita essa informação. É como se fosse um programa colocado num computador. É basicamente assim que funciona o nosso corpo. Aqui são alguns artigos de pesquisa sobre os benefícios da saúde, da frequência do terahertz no nosso corpo. Nos próximos dias vai ter um lançamento de um livro que vai ter bastante informação sobre isso, sobre a revolução do terahertz. Então aqui eu convido vocês a pesquisarem sobre a frequência terahertz. Coloquem no Google Acadêmico, no PubMed, no próprio Google, tá? Tem bastante coisa publicada que é muito interessante vocês fazerem um estudo diário. Eu acho que isso, além de agregar para vocês entenderem a potência do equipamento, também ajudam vocês a poder ter um pouco mais de segurança, tá? Na parte de distribuição, de falar para os pacientes de vocês, enfim. A gente já tem um histórico, um arsenal muito grande voltado para essa parte de pesquisa sobre os benefícios. Aqui a gente também possui 62 relatórios de teste clínico, então a nossa tecnologia ela é considerada 5 estrelas no combate das inflamações, emitida pelo Instituto de Pesquisa de Tecnologia Química de Pequim. E aqui um pouco sobre a evolução do dispositivo. Então, lá em 2014, um biomédico que chama professor Yang,
ele alcançou um marco inovador ao inventar com sucesso o primeiro dispositivo terahertz com as ondas de luz no mundo. Após 8 anos de pesquisa, ele foi nomeado como membro da Academia Chinesa de Ciências de Gestão por ser um profissional e grande autoridade na indústria do terahertz do mundo. Então, lá em 2014, o Dr. Yang lançou a primeira geração terahertz. O dispositivo custava 412 mil dólares. Isso mesmo que vocês ouviram, 412 mil dólares. Esse dispositivo, ele realmente era muito inacessível, né? Voltado mais para a parte hospitalar. Lembrando que a medicina oriental já está muito mais avançada nesses tratamentos que aqui a gente chama de alternativa. Aqui no Brasil a gente está começando, né? No próprio SUS hoje já aceita muitas terapias integrativas, como a própria acupuntura, que é muito parecido com o nosso dispositivo, aromoterapia, enfim, né? Aqui no Brasil somos bebês em relação a essa medicina alternativa. Na Ásia, não. Ele já tem o Dr. Peter, que é um dos médicos da empresa, ele conversou com a gente numa live e nos encontros aqui no Brasil, que na China já tem hospitais inteligentes, tá? Que praticamente quase 100% das terapias são terapias frequenciais. Então, assim, aqui no Brasil é algo um pouco novo para o público final, a gente que já é da integrativa tem um certo contato, mas realmente esse dispositivo, até mesmo lá, era quase impossível, né? Uma pessoa comum ter lá em 2014. E aí ele continuou as pesquisas, em 2017 ele conseguiu lançar a segunda geração, que custava 19.800 dólares. E aí, quando foi em 2021, a Prife adquiriu a patente e passou a ser a distribuidora oficial. Então, essa mesma tecnologia que chegou a custar 412 mil dólares, hoje tem um preço super acessível, graças à Prife ter conseguido aumentar aí a cadeia de produção e poder atingir um público final com equipamento de saúde e bem-estar. Então, de 2019 até 2024, houveram várias mudanças, lançamento de outras gerações, e hoje a gente conseguiu trazer um dispositivo que combina ondas de luz e calor com um novo conceito terapêutico, com foco nas terapias para o corpo inteiro. Então, ele é totalmente inteligente, seguro e eficaz, portátil, podendo ser também utilizado na parte estética. Aqui são mais alguns relatórios de teste do comprimento de onda para os diversos dispositivos. Então, hoje nós temos quatro. Vai ter um lançamento agora final do ano. Serão 4 tipos de Itera Care, tá? Todos possuem a mesma tecnologia. O que vai diferenciar é o tempo de aplicação e a vida útil do produto, mas basicamente é a mesma coisa. Aqui a gente traz para vocês. Temos orgulho de ser a única e exclusiva distribuidora global desse dispositivo, e aqui no Brasil nós somos certificados pelo Inmetro. Então, são 3 tecnologias em uma. O terahertz, como eu expliquei para vocês, e o que essa tecnologia faz especificamente? Ela ressoa com as nossas células, ativando as células saudáveis e dormentes, fortalecendo o sistema imunológico para melhorar as defesas do corpo. A segunda tecnologia é energia quântica. Essa energia, ela energiza as nossas células, equilibrando os sistemas do corpo, fortalecendo o organismo e penetrando profundamente nos nossos órgãos vitais. A terceira tecnologia, que está na ponta do nosso dispositivo, é o quartzo óptico. O quartzo óptico ele vai amplificar a frequência gerada pelo dispositivo, ou seja, essas 2 tecnologias anteriores. E ele é composto por centenas de cristais e minerais exclusivos, que são produzidos, esses cristais e minerais, dentro de altíssimas temperaturas, que superam 2.000 graus Celsius. E aí, esse componente, ele consegue replicar 1/40 da energia da luz solar. Então,
Como eu falei, nós somos o primeiro do mundo de frequência terahertz, onde a gente associa aí essas tecnologias que eu expliquei para vocês dentro do aspecto da medicina tradicional chinesa. E nós temos 5 características. A primeira é a penetração, então a gente aquece a medula óssea e elimina o bloqueio, como eu expliquei lá atrás, o bloqueio energético. Então a gente tem no nosso dispositivo um alcance de 20 a 30 centímetros, tá? Então quando for aplicado no corpo, não precisa estar tão perto, porque o alcance ele realmente é muito grande. Então a gente consegue atingir a medula óssea. Isso promove a circulação sanguínea e o Qi, que é a nossa energia vital, aumentando a temperatura corporal, porque é um jato quentinho, e fortalecendo a nossa imunidade, auxiliando na recuperação do corpo. Então, quando a gente sopra o dispositivo na nossa medula óssea, a gente consegue ativar as células troncos, tá? Então, ele ativa as células troncos que estão ali dormente, aquecendo os nossos ossos, liberando essas células troncos para os nossos sistemas, para todos os nossos sistemas do corpo. E quais são os benefícios desse aquecimento? Gente, quando a gente consegue aumentar a temperatura do nosso corpo em 1 grau Celsius, a gente consegue aumentar em até 5 vezes a nossa imunidade. Podem observar no frio como as pessoas elas ficam com a saúde mais comprometida, aumenta a questão dos acidentes cardiovasculares. Por quê? Por conta que o corpo, quando ele está frio, ele fica com a imunidade baixa, a gente fica propenso a vários tipos de doenças e inflamações. Então, quando a gente aquece o corpo, a gente consegue fortalecer o nosso sistema imunológico, a gente consegue aumentar a nossa atividade metabólica dentro das células, a gente consegue aumentar a nossa oxigenação celular, o fluxo sanguíneo, metabolizar os resíduos do corpo. Então, querendo sim ou não, é uma forma natural de detoxicação. E aí, no trato da dor, quando a gente aquece, a gente consegue amaciar os nossos tecidos conjuntivos, relaxar as fibras musculares e reduzir aí a rigidez articular. Então, por isso que muitas vezes o Prife, no trato da dor, ele é um poderoso analgésico, por conta dessas frequências que são disparadas no nosso corpo por meio do aquecimento, tá? Então a gente consegue relaxar aí as fibras musculares, por isso que ele é tão potente. A segunda é a ativação. Então a gente consegue ativar células inativas por meio da ressonância. Então ele ressoa na mesma frequência das células humanas normais, gerando 1 trilhão de vibrações por segundo. Olha esse número, gente, 1 trilhão de vibrações por segundo. Lembra, eu falei? É uma onda curta de altíssima velocidade. Aqui é um pouco sobre a ressonância. O que seria a ressonância? A gente consegue, com a frequência terahertz, ressoar com as células humanas saudáveis e vibrar no mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e proteínas, influenciando na nossa saúde positivamente, a uma taxa, como eu citei lá atrás, de 1 trilhão de vibrações por segundo. O terceiro aspecto é a questão da identificação. Então, ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas. O quarto é a questão da segurança. Então, ele é certificado e patenteado pela Academia de Ciências podendo ser utilizado desde crianças recém-nascidas até idosos, porque ele não emite radiação eletromagnética. Lembra que eu avisei lá atrás que a maioria dos dispositivos elétricos eles emitem radiação? Isso é prejudicial para o nosso corpo. O terahertz ele emite zero radiação. Então a nossa segurança foi comprovada em relação a isso. Então é seguro para todo mundo, inclusive para animais. Quando vocês começam a estudar um pouco sobre a questão da poluição eletromagnética, é muito preocupante. Muitas doenças, inclusive o câncer, hoje pode estar associado à poluição eletromagnética. Então, a gente tem um dispositivo que você pode soprar perto do seu corpo e que não emite nada.
Isso é muito grandioso e foi um dos motivos que me fez entrar para a Prife e ser uma distribuidora, porque hoje a minha linha de tratamento é voltada para essa parte, né? E a minha maior preocupação é a poluição eletromagnética. Então, hoje eu tenho um dispositivo que é seguro para eu usar nos meus pacientes, para eu usar nos meus filhos pequenos, para usar nos meus avós. E realmente com certificação, e vocês podem inclusive fazer esse teste comprando esses aparelhos que medem radiação eletromagnética, mostrando aí para os clientes de vocês. E a quinta característica é a facilidade de aplicação, tá? Então, ele pode ser utilizado em todos os indivíduos, incluindo bebês, idosos, animais de estimação, sem nenhuma contraindicação. A facilidade de operar não requer muitas habilidades ou conhecimentos profissionais, basta soprar nas áreas afetadas e desconfortáveis. Aqui foi um teste realizado nos Estados Unidos, numa câmara BioWell, que ela consegue avaliar o alinhamento energético. Então, esse rapaz, ele estava com muitas dores. Essa terapeuta fez a terapia do terahertz nele e após 15 minutos, além do alívio das dores, foi configurado que ele estava com os chakras 75% desalinhados. E após 15 minutos, ela conseguiu promover o alinhamento energético dos chakras dele em 92%. Então, isso ajuda, dá um grande impulso ao nosso sistema imunológico do nosso corpo, tá? Quanto mais os nossos chakras e energias estiverem alinhados, mais saudável está o nosso corpo. Pois eu convido vocês a pesquisarem um pouco sobre a questão dos nossos chakras voltados à nossa imunidade. E aqui, isso é muito interessante. Uma hora do nosso dispositivo equivale a 10 sessões de acupuntura. É realmente como se fosse uma acupuntura sem agulhas, tá? Há 20 sessões de ventosa, há 30 de gua sha e há 40 de massagem relaxante. Então, aqui um ponto: vocês podem ter isso dentro da casa de vocês. Vocês mesmos vão cuidar da manutenção, do desbloqueio energético da família de vocês. Aos profissionais que já trabalham com essas terapias, nós vamos conseguir facilitar e muito o dia a dia do trabalho deles, reduzindo o tempo de aplicação e potencializando suas práticas. Então, aqui é um seguro de responsabilidade civil que nunca foi utilizado, tá? A Price, ela disponibiliza esse seguro para os seus produtos com uma cobertura mundial de até US$ 1 milhão, caso prejudique a saúde de alguém, aconteça alguma explosão, alguma coisa do tipo prejudicando o nosso cliente. Em 4 anos nunca foi utilizado, então isso aqui também traz muita segurança para a gente trabalhar de forma tranquila, né? Mostrando aí a seriedade, a responsabilidade da empresa. E aqui as formas de uso. Então, além da questão do corpo, né? Como eu expliquei da questão da manutenção da nossa saúde energética, a gente também pode utilizar ele no cabelo e na pele. Então, no cabelo, ele ajuda a questão de queda capilar, a repigmentação dos cabelos. Agora, utilizando aqui no Brasil, a gente já tem vários relatos de diminuir a questão de oleosidade, os cabelos eles ficam mais sedosos, tá? E aí, o mais importante de tudo, você tá soprando um ar quente na sua cabeça, né? Substituindo aí um secador, mas que não emite nada de radiação. Então, tem toda essa questão da segurança. Um exemplo, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas, então eu sempre tinha cuidado, né? De lavar, que eu não gostava de usar secador na cabecinha delas por conta da radiação. Então, eu lavava sempre o cabelinho delas, durante a tarde ou de manhã para secar antes de dormir para evitar usar o secador. E assim, nos últimos meses eu venho utilizando o Aitera Care para secar o cabelinho delas antes de dormir. E é muito legal, elas adoram, elas ficam super relaxadas. Então, querendo ou não, você vai tratando a parte estética e também ali tem uma função terapêutica, tá? E na parte da pele, ele ajuda também na questão das fibras de colágeno, na questão de amenizar as rugas finas. Então, é como se fosse um skincare sem a utilização de produtos de beleza, de produtos, né, cosméticos, que hoje a gente também tem que tomar muito cuidado
que a maioria dos cosméticos eles estão mais atrapalhando a nossa saúde do que ajudando. E aí você faz apenas soprando o dispositivo e espirrando água no rosto, você consegue tratar a sua pele de forma natural, sem ser invasiva na casa de vocês, tá? Aqui outras formas de uso é na água. Então a nossa terapia, ela também precisa do suporte de hidratação. Então a gente consegue atuar diretamente na reestruturação da água no corpo, otimizando sua função biofísica e coerente vibracional. Então, antes de usar o equipamento e depois, vocês precisam beber a água. E sempre falar para o paciente de vocês, para o cliente de vocês, que a água, ela faz parte da terapêutica. Que a maioria das pessoas aqui no Brasil, infelizmente, estão desidratadas. Isso é muito grave, tá? Então, para o nosso equipamento, ele realmente ser assertivo, para o nosso dispositivo, ele entregar o que a gente promete, a pessoa, ela precisa estar hidratada. Qualquer terapia biofísica, pessoal, sendo PRAF ou outra, ela promove como se fosse uma desidratação no período ali que você está aplicando. Por isso que a gente faz a ingestão de água corretamente. E qual é aqui a minha dica? Coloquem a água na boca, salivem bastante, de 15 a 20 segundos. Vai engolindo essa água devagarzinho, tá? E assim, a recomendação da Prife é 2 copos antes e 2 copos depois. Dependendo do nível de desidratação da pessoa, eu vou oferecendo pequenos goles durante o uso do equipamento também. Então, a água, quando ela está estruturada e tratada com frequências específicas, como a nossa, ela atua como um agente poderoso terapêutico que melhora a regeneração celular e otimiza os processos biológicos do corpo. Então, como que vai ser feito? Vocês vão tirar a água do filtro, uma água de qualidade. Ah, eu não tenho filtro, ao menos uma água mineral, mas pensem que a saúde da gente começa pela água, então cuidem da água da família de vocês. Essa água você retira, coloca numa jarra, de preferência de vidro ou em copos de vidro, evitem plástico, tá? Porque vai aquecer um pouquinho essa água quando soprada e alguns plásticos, quando aquecidos, eles liberam microplásticos que são disruptores endócrinos. Então, sempre procurem o lugar para armazenar que seja de vidro. Soprou essa água ali entre 1 e 2 minutos. O que que essa água ela vai promover? Uma organização molecular. Então, a gente consegue, além de tirar esse aglomerado de moléculas que não iam entrar dentro da nossa célula, porque a água, quando ela sai da natureza, ela perde organização molecular e fica tudo bagunçado, o que a gente chama de clusters. A gente agora vai conseguir que ela seja mais fácil para acessar as células do nosso corpo, para que elas consigam absorver essa água. E aí, o que é a diferença do terahertz para outros dispositivos que fazem essa reorganização molecular, que eu acho que são muito interessantes, mas o terahertz ele tem um diferencial, porque a unidade de medida ela é menor. A gente consegue uma ressonância de baixa frequência na água que chega a 7,8 Hz. Agora, eu não estou falando de pH, tá, pessoal? Não confundem a questão da ressonância de baixa frequência com pH. Então, se for medir a frequência dessa água, a gente consegue vibrar ali entre 7,8 Hz. Quanto menor essa medida, menor o aglomerado de moléculas e maior vai ser a biodisponibilidade e a questão de absorção do corpo. Então, a nossa terapia é a associação do dispositivo nos nossos tecidos e da ingestão de água, tá? Então, isso aqui é extremamente importante e não apliquem o nosso dispositivo se a pessoa não quiser tomar água. A água faz parte da terapia, tá bom? E aqui alguns benefícios de consumir a água com a Iteracare. Nessa imagem aqui, vocês veem lilás, a gente pega uma estrutura do sangue com água normal. Vocês conseguem ver a estrutura sanguínea toda bagunçada? Olha a diferença
quando você pega na microscopia de campo escuro a estrutura sanguínea após a ingestão de água carregada com a Itera-Care. Então a gente consegue melhorar, gente, a fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes. Então pensa aqui você que faz uma suplementação, você que faz uma dieta e muitas vezes não tem absorção de nutrientes, você não vê nem resultado no que você toma, no que você faz. Por quê? Não está tendo essa fluidez sanguínea. Então, o Iteracare ele vai ajudar a potencializar outras terapêuticas. Olha que bacana. Vai apoiar as terapias de detoxicação e estabilização do pH. Então, não necessariamente o Iteracare ele aumenta o pH para ser um pH mais alcalino, que é o ideal, né? Mais do nosso sangue, mas ele vai ajudar a estabilizar. Então, olha que bacana. Você vai conseguir potencializar outros cuidados que você está tendo, né? Potencializar ou a hidratação. Então, hidratante que a maioria é celular profunda. Como eu falei, o nosso dispositivo essas pessoas, não tem contraindicações, mas nós temos algumas restrições serem aplicadas. A primeira que eu gostaria de falar é na questão de pessoas com pressão alta. Pessoas, a gente não sopra na cabeça, mas pode aplicar no resto do corpo. Pessoas grávidas e menstruadas, a gente a área da barriga também ali, porque lembra que o equipamento ele tem um alcance de 3 centímetros. Então, a gente preserva a área que está o bebê. A gente não pode soprar no bebê, porque senão pode aquecer o bebê dentro da barriga e ainda ter outros tipos de problema. Mas a grávida, ela pode utilizar em outras partes do corpo. Pessoas, mulheres menstruadas, a gente preserva a parte pélvica, porque o aquecimento, ele vai promover o maior fluxo sanguíneo. Então, a gente não faz no período menstrual na região pélvica. Também, nesse mesmo raciocínio, a gente não sopra em feridas abertas, tá? Porque senão vai aquecer, vai sangrar mais. Ossos fraturados, não sopra aonde tem o osso fraturado. Entretanto, nós temos um outro dispositivo que vai ser lançado aqui no Brasil, que é o Itera Biolite, que ele já é específico para ossos fraturados, porque ele tem outra tecnologia muito interessante, que é o PEMF. Então, aqui a gente preserva com a Itera-Care, mas o nosso outro dispositivo a gente consegue tratar. Estente no coração, objetos implantados, lentes implantadas dentro do olho. Tudo que tiver de corpo estranho dentro do corpo da pessoa, nós não sopramos naquela área, a gente preserva aquela área. Ah, mas a pessoa tem estente no coração, mas ela quer melhorar a questão cardíaca dela. Aí a gente vai trabalhar nos pontos da medicina chinesa. Vocês recebem uma cartilha, quando compram um dispositivo, a gente manda pelo WhatsApp mesmo para vocês, onde tem os principais pontos e como vocês podem melhorar determinadas patologias, desconforto, inflamação. Então, por meio dessa cartilha que a gente disponibiliza, vocês vão conseguir aplicar na pessoa quando tem algum tipo de restrição e ajudar nessa parte comprometida que não pode receber o equipamento. Gente, a minha parte, deixa eu interromper aqui. Hoje a minha parte se encerra por aqui, tá? Então, esses nossos encontros a gente já explica um pouquinho sobre tecnologia, empresa, produto, e agora a gente fala um pouco sobre o plano de negócios. Eu vou convidar uma pessoa muito especial, que é a Thalita. Thalita, você está aí? Oi, Cristal, estou aqui sim. Ai, beleza. Gente, a Thalita, ela também é uma distribuidora da Price, uma líder em expansão, uma pessoa que sabe muito
sobre o produto e hoje ela vai apresentar para vocês o plano de negócio, porque dentro aqui da nossa empresa vocês podem tanto comprar o dispositivo para uso pessoal de vocês, como também fazer disso tudo que eu expliquei um grande negócio. Tá bom, Thalita? Eu vou passar agora a palavra para você, minha querida. Show, obrigada, Cristal. De Antes nada. de iniciar, obviamente, eu gostaria de te parabenizar pela sua apresentação, né? Como sempre, você foi muito objetiva e trouxe conhecimentos. Todas as lives que você faz, na verdade, você traz um conhecimento novo, até mesmo pelo fato de você ser uma profissional da área, muito bem estudada, renomada. O conhecimento que você tem é incrível. E, pessoal, a Cristal. Além dela ser essa grande terapeuta, ela também é uma grande distribuidora e está fazendo um trabalho incrível na Price, né? Então é muito bacana esse espírito de coletividade que ela tem de vir fazer lives para a gente e mostrar toda essa sabedoria e trazer muito mais conhecimento para nós. Então, Cristal, parabéns, viu, pela sua. Eu agradeço, Thalita, e falo a vocês que tudo na minha vida eu faço com um propósito. E as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu faço com amor isso aqui. Eu me encantei com a Prife. Primeiramente, foi com o que ela oferece, que eu vi que eu poderia mudar a vida das pessoas de todas as formas, né? Tanto a parte da saúde quanto financeira, mas principalmente que eu poderia levar a informação de tudo isso que eu sei, que eu faço com muito amor e carinho. Muito obrigada, viu, Thalita? Isso aí, parabéns pelo trabalho. Bom, como a Cristal falou, né, nós podemos fazer desse grande produto um grande negócio também, até porque a Price, ela tem um plano de negócios que é muito bacana e conforme vocês foram acompanhando nessa apresentação que eu vou falar um pouco, vocês vão entender que tem como a gente expandir esse lado, né, do empreendedorismo, levar a saúde física para as pessoas isso aí trazer saúde financeira para o nosso bolso também, tá ok? Então, a partir desse momento, eu vou apresentar o plano de negócios, primeiramente falando sobre os pacotes de entrada, né? Quando você adquire um dispositivo iTeracare, você já pode ser um distribuidor Prife e já está qualificado para poder levar esse dispositivo para outras pessoas também como um representante. Então, quando você adquire um dispositivo, você entra no pacote prata, né? Esse pacote, ele movimenta 200 PVs. PV é uma moeda interna da empresa, né? O indexador da empresa. Então, comprando um dispositivo, você movimenta 200 PVs e entra como prata. Comprando três dispositivos, você movimenta 600 PV e entra como ouro. E comprando 10 dispositivos, você movimenta 2.000 PVs e entra como diamante no plano de negócios. Nós temos 8 formas de gerar renda. Vou explanar aqui para vocês uma por uma. A primeira é o bônus de patrocínio. Então, a partir do momento que você já está qualificado para ser um distribuidor da Price e você indica o dispositivo para alguém e essa pessoa se interessa em comprar, você pode patrocinar essa pessoa como prata ou diamante, depende do pacote que ela quer entrar e da quantidade de dispositivos que ela quer comprar. A partir daí, você ganha um bônus de patrocínio que é 10% dos pontos do pacote vendido. Então, você vendeu um prata, você vai ganhar 10% de 200 PVs, que é igual a US$ 20. Vendeu um pacote ouro, você ganha 10% de 600 PVs, que é US$ 60. E vendeu um pacote de diamante, 10% de 2.000 PVs, que é igual a US$ 200. Além desse bônus, você também ganha o segundo, que é o bônus de fidelidade, que serve para você trocar por produto. Então, você tem uma carteira que acumula o cash e acumula esse bônus de fidelidade. O prata você ganha US$ 70, o ouro 240 e o diamante US$ 1.000. Então, você pega esse saldo e troca por um produto da empresa, que também é possível fazer dinheiro na venda desse seu produto. O terceiro bônus é o bônus de emparelhamento de nível, que a gente conhece como o binário,
né? Aqui você ganha 40% dos pontos de cada primeiro emparelhamento de todos os níveis ao infinito. Um exemplo, você patrocinou um prata e patrocinou um prata do lado esquerdo e um prata do lado direito, você ganha US$ 80. Se for ouro de cada lado, você ganha US$ 240. E se for diamante, você ganha US$ 800 pelo par. Isso ao infinito. O quarto bônus é o bônus de emparelhamento de grupo. Esse bônus a gente ganha uma porcentagem, depende do seu pacote de entrada. O prata é 8%, o ouro é 10% e o diamante é 12% a partir da quarta linha. A partir do momento que você começa a construir lá a sua rede, você começa a indicar as pessoas. A partir da quarta linha, como mostra aqui no slide, na onde está destacado em laranja, você recebe esse bônus de emparelhamento de grupo. Tem um pagamento máximo diário, que é o prata, US$ 300, o ouro, 900 e o diamante, 3.750 por dia. Mas para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou exemplificar aqui nesse próximo slide. Então, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que entrou como ouro, né? Só um minutinho que eu vou pegar um círculo aqui. Então, você entrou como ouro, como eu estou circulando aqui na tela, e você patrocinou uma pessoa do lado esquerdo, que seria o A. Você vai ganhar o bônus de indicação, US$ 60, mais o bônus de ponto de fidelidade, US$ 240. E aí você patrocina uma outra pessoa do lado direito, que é o B. Então você também vai ganhar US$ 60 de indicação, mais US$ 240 de ponto fidelidade. A partir desse momento, você fez um emparelhamento de nível, o A com o B, deu um par e é um binário. Então você também vai receber o bônus de emparelhamento de nível, que é US$ 240. Caso a pessoa que você indicou do lado A e do lado B também indique, eles vão entrar nessa mesma estrutura sua. Então, o A indicou o A1, o B indicou o B1, fez o emparelhamento de nível, então você também ganha mais US$ 240, seja indicado seu ou indicado das pessoas que você indicou. Isso ao infinito, tá ok? Já o bônus de emparelhamento de grupo refere-se a essas bolinhas azuis. Então, o 2, a partir da quarta linha, emparelhou com o 4, você ganha, nesse caso do ouro aqui, 10% dos PVs, que é 10% de 600 PVs, US$ 60. O 6, o 7 e o 8 emparelhou com o 10, o 11 e o 12, você ganha 3 vezes de US$ 60, 180 de emparelhamento de grupo. O potencial de ganho máximo por mês, nesse caso do ouro, é 27 mil. Já o prata é US$ 9.000 e o diamante é US$ 112.000. Então, tudo depende do seu pacote de entrada, por isso que nós temos três. Cada um tem o seu potencial de ganho, todos eles são muito bons, né? Imagina você receber aí, por mês, US$ 9.000 para te ajudar na sua renda mensal, enfim. O próximo bônus é o bônus de liderança, né? Esse bônus é geracional. Então, você ganha por gerações, é um bônus de construção de rede. Então, você vai ganhar uma porcentagem do bônus de emparelhamento de grupo das pessoas que você indicou e das pessoas que essas pessoas também indicaram. O prata é numa quarta geração, a primeira geração é 10% de todos os seus diretos. Da segunda geração à quarta é 5% de todos os seus diretos. Todos os diretos dos seus diretos. O ouro, ele acrescenta uma geração, né? A primeira é 10%, da segunda à quinta é 5%. O diamante, mais uma geração também. Então, são 6 gerações. A primeira é 10% e a segunda, a sexta, 5% de todos os diretos dos seus diretos. Esse é o bônus unilevel, né? Toda empresa que tem esse sistema de marketing de rede,
ela precisa fazer uma ativação mensal para que você esteja qualificado a receber esses bônus mensalmente. E aqui na Prife, a ativação mensal é o mínimo possível diante de outras empresas que existem no mercado. Então, a nossa ativação é somente de US$ 30, você movimenta também 21 PVs. E esse bônus permite que você ganhe 3% dos pontos da ativação de cada pessoa que estiver na sua rede. Então, se você tem pessoas que estão patrocinadas e elas fazem essa ativação, você também ganha 3%. E isso a longo prazo é um bônus que você pode ganhar muito. 3% parece pouco de uma pessoa, mas imagina se você tem uma rede de mais de 1.000 pessoas. Então, esse é um bônus muito bacana. Aqui tem como se tornar um gerente 3 estrelas, né? A Prife, ela tem alguns bônus de avanço de título, isso é para quem, conforme for movimentando a sua rede, você recebe lá um título, né? Gerente 1 estrela, gerente 2 estrelas, gerente 3 estrelas. E esses bônus aqui são bônus únicos. Você recebe uma vez. Bateu gerente 1 estrela, você recebe US$ 300. Gerente 2 estrelas, 600 e gerente 3 estrelas, US$ 900. Ainda nesse bônus de avanço de título, também tem outras possibilidades. De diretor Safira acima até o embaixador da coroa, que é o nível máximo, você também recebe um bônus único, um cheque único. Diretor Safira, exemplo, US$ 1.500 e o embaixador da coroa, US$ 16.000. Você também pode fazer parte dessa empresa, né? Apenas adquirindo um produto, você não precisa investir nada, você pode se tornar. Só um minuto, por favor. Da coroa, sócio da empresa. Você pode se tornar sócio da empresa, recebendo uma parte do faturamento anual da Prife. Então, todo e qualquer produto que ela vender no mundo inteiro, hoje nós estamos em mais de 84 países, na verdade 85 com o Brasil. Então, cada produto vendido no mundo, para quem for diretor Safira e acima, você recebe uma porcentagem do lucro que a empresa obteve na venda desses produtos, tá? Então, isso é bem legal porque você pode fazer uma sociedade com a empresa. Aqui escolha o seu pacote de entrada. Então, o prata ele tem um valor de US$ 450, que é o valor de um produto. O pacote ouro tem um valor de 1.350 e o diamante 4.500. Aqui, empreenda globalmente com a Prife. Então, nós também temos valores de revenda dos nossos produtos, né? Para quem quer se tornar um empreendedor, para quem quer vender os produtos da Prife também. Então, o preço de distribuidor, ele atualizou, tá? Para 2.470 e o preço de revenda sugerido pela Price é 3.500. Então, você pode obter um lucro na venda do produto também. São para aquelas pessoas que não querem fazer um negócio, querem somente comprar, adquirir o produto. Como começar? Então, escolha o seu pacote de entrada, né? Primeiramente, antes de tudo, você precisa tomar a sua decisão. Se fez sentido para você, essa live que nós passamos, a pessoa que te apresentou também, então procure o seu patrocinador, tome essa decisão, escolha o seu pacote de entrada, participe dos treinamentos. Nós temos lives todas as terças, quartas, quintas e aos domingos também, além de outros treinamentos presenciais que nós também já estamos programando para fazer a partir de então. Então, participe para que vocês sempre possam aprender, entender mais sobre o produto. Tem sempre um profissional diferente aqui que passa o conhecimento, assim como a Cristal passou o conhecimento que ela tem. Então, você pode entender mais sobre tanto sobre o produto quanto o plano de negócios para que você fique cada vez mais craque aí e possa fazer esse negócio desenvolver. Bom, venda os seus produtos, né? Como eu informei, você tem como vender o seu produto e obter lucros. Essa é uma forma também de obter ganhos. E a forma mais eficaz, que é a construção
de equipe, que aí são ganhos expressivos para quem realmente quer mudar de vida, tá ok? Aqui tem alguns sites da Prife, os oficiais, né? Instagram, TikTok, Facebook, o site em si. Vocês podem pesquisar. A nossa diretora de marketing vai começar a alimentar essas plataformas, mas como eu informei, nós também temos grupos no WhatsApp, lives semanais. Então, se ficou alguma dúvida, você pode procurar a pessoa que te enviou o convite da live de hoje, a pessoa que te procurou, né, o seu patrocinador também. Tenho certeza que ele vai se disponibilizar para poder te ajudar, para você poder entender cada vez mais. E é isso, tá bom? Estou finalizando aqui também o plano de negócio, mas antes de finalizar a live, eu gostaria de promover a próxima live, que também será amanhã, quinta-feira, que nós teremos um outro profissional muito bacana, muito legal, que vai trazer mais conhecimentos para a gente de uma forma diferente e eficaz. Então, participe. E também nós vamos ter o seminário esse domingo, né? Então, para quem é de São Paulo, para quem tem pessoas, conhece pessoas que são de São Paulo, pode mandar para o nosso seminário, porque vai ser um evento fantástico, onde vai ter palestrantes bacanas, pessoal da área da saúde, médicos renomados, líderes de todos os estados, né? Nós vamos ter sorteio, vamos ter um coffee break bacana para a gente poder socializar e conhecer as pessoas que estão nesse negócio e cada vez mais nos motivar para fazer acontecer, tá bom? Parabenizo a participação de todas as pessoas que estão aqui na live, agradeço a confiança também e tenho uma ótima tarde todos vocês. Essa live ela vai ficar gravada e em seguida eu disponibilizo no grupo para vocês, tá bom? Tchau, tchau, tenham uma ótima tarde.